Por exemplo, pessoal, né, quando a gente tem um problema como este daqui, que é o exercício 13 da lista 1, o que a gente tem nesse caso? A gente tem uma placa de espessura L, uma placa sólida de espessura L, condutividade térmica K, né? E dos dois lados eu tenho um fluido diferente, um fluido aqui, um fluido 1 numa temperatura T1 com um H1 e do outro lado um outro fluido com um H2, temperatura T2. E aí eu deixo esse sistema chegar em um estado estacionário, de forma que ele chegue neste perfil térmico aqui, ó. Então tem o T1, supostamente o T1 é mais alto do que o T2, né? Então o fluxo vai da esquerda para a direita, né? E se estabelece um perfil linear no material sólido, né? Entre TA e TB, que eu não sei quais são, TA e TB. Eu sei qual é o T1, qual é o T2, que são temperaturas do fluido que eu mantenho constantes. Eu sei qual é o H1, qual é o H2. Eu sei qual é a condutividade do material e a sua espessura. Mas eu não sei quais são as temperaturas que se estabelecem nas paredes, né, em contato com os dois fluidos. Mas eu já sei que eu posso criar um circuito equivalente a este problema de transferência de calor. Né? Eu coloco agora três resistências. Né? Uma primeira resistência do fluido 1, estou chamando aqui de resistência R1, uma resistência do material, né, de condução aqui, RC, e do outro lado uma resistência R2 do fluido 2 por convecção. Né? E eu sei que o fluxo é o mesmo em todas as etapas da transferência de calor. Né? O fluxo é o que? Duas linhas. Eu só não sei quais são as temperaturas TA e TB das paredes. Eu sei, inclusive, quais são as resistências. Né? O R1 é convecção, é 1 sobre H1. Da mesma maneira, o R2, convecção, 1 sobre H2. E o RC, que é condução no material, é o L sobre K. Né? Então, o problema fica relativamente simples de resolver. Né? De calcular o fluxo, de calcular as temperaturas TA e TB. Vamos ver, né? Ó. Qual é a resistência equivalente? A soma das três, né? O R1 mais o RC mais o R2. E o fluxo total, né? Basta você pegar as temperaturas das extremidades, né? T1 menos T2, e dividir pela resistência equivalente, né? Então 1 sobre H1 mais L sobre K mais 1 sobre H2. Reparem que nesse circuito equivalente aqui eu já estou colocando as temperaturas mesmo, né? E como se fosse diferença de potencial ou potencial elétrico. Põe lá o T1, TA, TB, T2. Da mesma maneira, já põe aqui direto o fluxo, né? Fluxo como se fosse uma corrente elétrica. E as resistências equivalentes, tá? Obviamente as unidades dessas coisas são totalmente diferentes de ampere, de volt, de ohm, não é a mesma unidade, mas matematicamente é muito parecido, é a mesma coisa, né? Cada um com sua unidade diferente, né? Temperatura em graus Celsius ou em Kelvin, corrente ou fluxo, na verdade, em watts por metro quadrado, a resistência lá tem as suas unidades para compatibilizar tudo, né? Mas não importa as unidades nesse caso, desde que você seja consistente, por exemplo, sempre trabalhando no SI, né, para não ter problemas de metros com centímetros, esse tipo de coisa assim. Né? Mas fora isso, não importam as unidades aqui, não serem ampere, não ser volt, não ser ohm, não tem nenhum problema. Né? Bom, continuando, eu já achei o fluxo, é só fazer essa conta aqui, né? Eu sei qual é o T1, qual é o T2, eu sei quais são os valores das constantes H1, H2, L e K, calculo a resistência equivalente, né? somo as três resistências, divido um pelo outro aqui e acho o fluxo. Daí, se eu quiser achar o TA, por exemplo, a gente pode considerar apenas a primeira resistência aqui, R1, e ver o que acontece nela. Né? O fluxo, ou a corrente, né? Q, duas linhas, é o T1 menos TA, que é a diferença de potencial, T1 menos TA, sobre a resistência R1, que é 1 sobre H1. Como eu já sei o fluxo daqui, eu acho qual é o TA a partir desta equação. Entendem? Então, rapidamente, trabalhando com o que eu sei de circuitos elétricos, simples, né? Só resistências em série, basicamente, eu acho tudo o que precisa. Para calcular o TB agora, né? Eu não vou fazer a conta aqui direto, mas é simples. Você pode pegar qualquer uma das duas outras resistências, né? Agora que eu já sei o valor de TA, eu posso pegar a resistência RC para calcular o TB. Ou eu posso pegar a resistência R2, da mesma maneira que eu peguei a resistência R1 para calcular o TA, né, eu posso usar a resistência R2 para calcular o TB. Entende? Né? Ou pegar a resistência central aqui, já que eu já sei qual é o valor de TA. Tudo bem, gente? Era isso, tá? No próximo vídeo a gente vai continuar falando de mais algumas definições e depois fazer exercícios, tá? Então até daqui a pouco, gente. Valeu!